Fala, portinarense! Tudo bem? Hoje aqui no estúdio da Radiação, eu, Rafa Lucas, e meu amigo Lucas Bueno, coordenador de comunicação do Colégio Portinari, recebemos o aluno do 8º ano, Leon, que veio contar pra gente sobre o seu grande hobby, que é desenhar. Ele vai contar como este hobby começou, como o interesse foi despertado, o que ele gosta de desenhar hoje em dia e talvez projetos futuros. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com você e, em especial, a você, Leon. Seja bem-vindo. Você está no estúdio da Radiação. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, minha professora de artes, Karen, ela me pediu para trazer uns desenhos, que eu tinha acabado de fazer um desenho de um jogador, e ela pediu para eu trazer mais desenhos. E aí eu trouxe minha pasta, e aí ela teve a ideia de programar um podcast para a gente mostrar, né, os meus desenhos, desde o meu começo até atualmente. Olha só. Que jogador que foi que ela viu o desenho? É o jogador de vôlei Nishida, Yuji Nishida, que ele joga pela seleção japonesa e atualmente ele está jogando lá no Japão. O pedido do desenho sobre este atleta em específico partiu dela ou foi uma escolha livre sua? Não, foi uma escolha minha, que ele é um ídolo meu, né? É um ídolo meu, ele e o Darlan. São dois ídolos meus do vôlei, eu admiro muito eles. E aí, no Dia dos Pais, eu tive a ideia, né? Eu fiquei lá em casa, tive a ideia de fazer desenho, né? Eu tava lá, não tinha muita coisa para fazer, fui lá e fiquei o dia inteiro fazendo desenho. Uma pergunta, ficar o dia inteiro fazendo um desenho. Quanto tempo demorou para você concluir esse desenho, Leon? Umas 7, 8 horas. Caramba! Demora bastante, porque tem muito detalhe no desenho e também porque é um desenho de uma folha inteira, né? E aí, realmente é muito demorado. E a composição do desenho, a pose que que o atleta está sendo representado ali, né, na sua ilustração, ela vem da sua mente, você pega referências na internet, como que isso acontece? Não, eu pego referências na internet, da maioria dos meus desenhos eu pego referências na internet. E aí eu sempre procuro, né, tiro umas capturas de tela, né, dos que eu mais gosto, e depois no final eu escolho algum, e é o que eu desenho. Daí você estava lá refletindo sobre a vida no Dia dos Pais, lembrando do pedido da professora para ilustração para as aulas e foi atrás de uma imagem significativa desse atleta. A busca pela imagem é demorada ou varia de tema para tema? Eu acho que varia de tema para tema, porque alguns, né, como são muito conhecidos, já tem bastante foto deles já, e aí não é tão difícil de encontrar. É uns 15 minutinhos mais ou menos. Eu já tiro, né, as capturas de tela, vejo as que eu, né, acho melhores, e depois no final eu escolho. Quando você escolheu a deste atleta em específico, o que você teve como ponto de interesse ou que mais despertou seu interesse nessa ilustração que você fez? O que mais me despertou interesse foi a camiseta dele, da seleção do Japão, na minha opinião, a mais bonita. Pega aí pra gente ver, Leon. Olha só a obra de arte de Leon, hein? Caramba. Olha só. Vou colocar mais perto aqui do pessoal. Aham. Muito legal os detalhes. A pose dele. Então, o que me chamou a atenção foi essa camisa dele aqui, que eu gostei muito dela, do estilo dela, por conta dessas, né? Desse grafismo? Grafismo. E também porque eu queria, tipo assim, que a maioria dos meus desenhos, né, que eu faço, é mais dividido por bastante personagens, né? E aí esse aqui eu queria fazer um só pra representar ele mesmo, entendeu? Ele aqui nessa fase dele, que é uma das melhores fases. E aí eu decidi desenhar ele assim. Tira uma dúvida aqui pra mim que eu tive agora. Esse desenho que você fez do Yuji Nishida, a imagem de referência que você tirou, saiu das Olimpíadas ou de uma época anterior das Olimpíadas? Não, foi de uma época anterior às Olimpíadas. Foi da Liga das Nações de vôlei. E ocorreu esse ano aqui mesmo, mais ou menos em junho, julho. Que legal. Aproveitando essa temática do vôlei,
Leon, em um país onde o futebol tem tanta relevância e o crescimento de outros esportes, o vôlei tem o seu espaço na história do esporte nacional, mas você vem de uma geração que é pós-ouros olímpicos, né? Uhum. E apesar de recentes medalhas. O que despertou o seu interesse pelo vôlei? Foi aqui na escola mesmo, que teve uma época que em 2019 eu tava jogando futebol lá no GRAM, e aí decidi parar, que começou a pandemia, e eu tava perdendo a vontade de jogar. E aí depois começou as aulas de educação física aqui na escola, né, no período da tarde e da noite. E aí eu tava fazendo muitos esportes, fazia handball, futsal e vôlei. E aí eu decidi, né, eu tava jogando vôlei bastante, ia todos os dias, às sextas-feiras. E aí eu comecei a gostar, pegar gosto, e aí minha mãe falou assim, olha, Leon, por que você não vai fazer uma aula lá no Campiele, né, do lado lá da Ípica? Aí eu fui lá, fiz 2 aulas, mais ou menos, aí a minha professora me encaminhou lá pra ABB, que é onde eu tô, o time que eu tô atualmente. Olha, que interessante, né? Gostoso ver uma variedade de esportes, em especial o vôlei, que já é tão consagrado no Brasil, trazendo novos interesses aí para o cenário, né? Uhum. A gente tava conversando antes da gente começar essa gravação, e eu lembro que eu tinha perguntado uma vez pra você, mas você nunca fez aula de arte, né, Leon? Foi tudo natural. Não, foi tudo natural. Eu fiz uma época por 1 mês, mais ou menos, só que eu não tava muito afim de ir, que era depois da escola, era sexta-feira depois da escola. Foi mais ou menos, acho que em 2018. E aí eu não tava com muita vontade, né, que era sexta-feira depois da escola, queria ir pra casa e descansar. E aí eu fui lá mais algumas aulas, só que aí depois eu parei, perdi a vontade, comecei a enjoar. Se nós voltarmos um pouquinho mais no tempo, Leon, antes de você iniciar as aulas de ilustrações, como começou seu interesse pelo processo do desenhar, do ilustrar? Começou lá em casa mesmo, como eu já havia falado, que sobre desenhar com os meus pais, né? Que quando a gente tinha tempo, a gente ia lá e desenhava. Sentava na mesa lá de casa e a gente ficava desenhando. E aí meu pai tem um quadro lá em casa, bem grande assim, de um tigre meio que oriental, assim, cheio de cores, tudo. E aí eu ajudei ele a fazer. E aí, antes dessas aulas de desenho, eu acho que eu tenho alguns desenhos aqui. Mostra aí pra gente. Então, só fazendo uma correção. Vocês têm um quadro de tigre, né? Uhum. Então, que agora é uma obra que foi feita por você e seu pai. Que orgulho, hein? Sim. Que alegria. Imagino que seu pai, toda vez que passa ali pela obra, olha pra ela e fala, olha, um trabalho legítimo que eu fiz com o meu menino lá, né? Essa aqui é uma das primeiras? Essa aqui foi, acho que uma das primeiras que eu fiz, que é do Rei Leão. Uhum. E aí depois, né, vai avançando, tem mais alguns personagens da turma do Rei Leão, que eu fiz aqui. E aí depois tem as que eu comecei lá na aula de desenho. Só que como eu não fiz por muito tempo, aí tem poucos desenhos. Olha só, quanto a ilustração bonita. Leon tá folheando a pasta dele aqui, gente. É uma obra mais bonita que a outra. E é tudo assunto diferente, né? Isso que é legal. Uhum. Então, aqui, ó. Essa aqui foi minha primeira obra que eu fiz lá na aula de desenho. Um estudo? Um estudo sobre os movimentos do corpo. E aí meu professor me deu as orientações de como fazer, e aí eu fiz. Aí todos esses desenhos anteriores que tem aqui, foi antes de eu começar a fazer aula de desenho. Aí depois, como eu não fiz por muito tempo, tem acho que só esse aqui e mais uns 2 desenhos. E um eu ganhei lá dos alunos, que a gente teve que fazer, tipo assim, dividir o corpo em 3 partes. E aí cada aluno fazia metade do corpo. E aí eu tenho aqui. Que interessante, hein? Caramba, que legal. Você fez com o Léo e com a Valéria? Valéria, não? A Melissa, o Léo e a acho que é Valentina. Valentina. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Acaba virando um exercício de cooperatividade, né? Uhum. Pra construir o personagem completo. Muito interessante. Uhum.
Ô, Leon, e uma coisa que também a gente precisa pensar, né? Só estamos podendo dialogar aqui hoje porque em algum momento você decidiu guardar todos os desenhos. Foi uma iniciativa sua? Foi algo que seus pais sugeriram, do tipo, Leon, vamos guardar seus desenhos, a primeira organização de pasta? Como que aconteceu essa prática do arquivamento, da montagem do seu portfólio? Meus pais, né, que falaram assim, eu comecei a desenhar, e eles disseram assim, ah, Leon, você tem bastante talento, vamos começar a fazer uma aula de desenho. E aí eu procurei lá em casa, encontrei uma pasta, e aí eu comecei a guardar todos os desenhos que eu fazia, eu ia guardando, e tá aqui desde 2018 até atualmente, né, já tô contando com 2 pastas aqui, essa terceira aqui acho que logo não vai caber muita coisa, mas desde 2018 eu tô guardando todos os meus desenhos aqui. E é gostoso porque eu acho que para você principalmente, que eu acredito se lembra de cada um dos desenhos enquanto você os produzia, você vai vendo a sua evolução, né? Muito. Como é olhar para trás e perceber o quanto você melhorou nesse período. Muito bom, porque eu percebo que desde pequeno eu já desenhava bem, entendeu? E aí minha mãe sempre fala assim, Leon, você consegue melhorar mais. E aí eu sempre tinha dificuldade em desenhar rosto e mão. E aí minha mãe falou assim, Leon, começa a fazer desenho realista e começa a desenhar rosto. Aí eu comecei a fazer mais desenho realista, e aí todas as minhas formas de rosto e a mão começaram a melhorar. E aí hoje eu tô desenhando, eu acho que eu tô desenhando muito bem, só que tem muitas coisas ainda pra eu melhorar. Tipo o quê? Eu acho que um pouco mais, tipo assim, a mistura de cores, né, tipo assim, de diferentes tonalidades. O rosto eu acho que dá pra melhorar algumas coisas ainda, principalmente na pintura. E ter um lápis melhor, que meus lápis são bons, da linha da Faber-Castell, só que... E é caro, né? Só que, tipo assim, tem muito lápis que é muito mais caro, só que é de profissional, assim. E eu queria um dia adquirir um desse, que aí eu tenho certeza que melhoraria muito mais minha pintura. Caramba, que legal. Eu gostaria de comentar que quando eu era pequeno também com o Leon, eu nunca fui tão bom que nem você, mas eu sempre tive um hobbyzinho de fazer desenho. Hoje em dia, de vez em quando sobra um tempo, eu tento fazer no digital. Não, mas é muito legal, assim, quando você tem o tempo, você não fica lá sem fazer nada, você pega uma folha e desenha, assim, né? É uma coisa que todas as pessoas deveriam fazer, né? Que eu acho muito legal desenhar, assim. Quando você tem tempo livre, você pega um lápis, uma caneta, vai lá e começa a desenhar. Ou o que você pensa, alguma coisa que você vê, assim, que você gosta muito. Para além desse fluxo de trabalho de buscar imagens e representá-las por meio da sua releitura, existe algum outro formato ou alguma outra técnica que você gosta de usar, Leon? Por exemplo, observação de paisagem ou livre expressão por meio de lápis solto, aí você fala assim, vou desenhar isso, e vai lá e desenha, ou basicamente você gosta mais da releitura de imagens? Eu gosto mais da releitura de imagens mesmo, só que algumas vezes eu tenho alguns caderninhos lá em casa, e aí eu vou lá no quintal de casa, às vezes eu desenho alguma planta, ou quando eu tô lá na casa da minha avó, eu desenho uma planta, ou a cachorra lá da minha avó. Eu gosto bastante de desenhar algumas coisas assim, tipo, que eu não... releitura da internet, assim, sabe? E você já foi pro digital, você comentou? Não. Não, eu só comentei aqui agora, parece que ele só foca de lápis no físico mesmo. Só eu que tento de vez em quando no digital, eu gostaria de algum dia fazer, talvez até fazer aula, pra ficar que nem o Leão. Será? Chega, hein? Você começou com quantos anos? 7, 8. 7 anos. Você 7, está com... 14. Aí, Lucão, daqui 7 anos você chegue no Leon. Que legal, Leon, que legal. Muito gostoso ver a sua paixão pelo desenho, saber que você é um aluno que tem multi-interesses hoje, né? Então você gosta do vôlei, se encontrou nesse esporte, Sim. Tem também mantido a ilustração como um hobby, uma prática. E gostaria de levar para o futuro? Não, acho que não. Só como hobby mesmo. Sobrar um tempinho, vai lá e desenha. Mas eu acho que eu vou tentar seguir carreira como jogador de vôlei. Que legal.
né? Eu sou novo, tô iniciando no time da ABB. É Ano que alto. vem, sou alto. Ano que vem eu acho que eu vou, bem provável que eu esteja jogando Campeonato Paulista pela federação, lá da ABB mesmo. E pretendo ano que vem, no final do ano que vem, fazer uma peneira pra ver se eu consigo passar em algum time e ir avançando na minha carreira. Legal. Lucão, mais alguma pergunta para o nosso convidado de hoje? Acho que não no momento. Muito obrigado. Leon, então fala uma coisa, ó. Bastante alunos, uma grande quantidade de alunos está nos ouvindo nesse momento, tenho certeza. Ouvirão porque essa gravação estará disponível em nossos diversos canais na internet, YouTube, Instagram. Temos agora um canal no Spotify também. Então depois o pessoal acessa para acompanhar também todos os nossos podcasts produzidos a partir deste mês lá no Spotify. Deixa uma mensagem para esses alunos que estão te ouvindo. Vamos começar pelo vôlei. Qual é a mensagem que você deixa para os alunos que têm interesse em um esporte e ficam na dúvida se deveriam ou não levar adiante? Para todas as pessoas que jogam, praticam algum esporte, eu acho que é essencial praticar um esporte, né? Por causa que ele é muito, muito bom para o corpo, né? Para a saúde do corpo. Você praticar pelo menos alguma atividade física ou fazer alguma academia, eu acho que é essencial para manter a saúde. E eu acho que para quem joga vôlei, acho que tem que ter muita dedicação e foco. E para aqueles que gostam de desenhar? Dedicação e foco também. E ter bastante tempo livre para desenhar. Porque desenhos assim são muito demorados. Legal. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado mais este podcast hoje com a participação do Leon. Contei também com a presença do Lucas me ajudando nessa bela entrevista, nesse belo bate-papo. E se você quiser conhecer mais desenhos do Leon, acesse o nosso site colégioportinari.com.br e ali você vai ter uma matéria contando um pouquinho dos interesses do Leon e também dos desenhos que ele nos permitir compartilhar. Certinho? Um forte abraço e até mais!